Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Meu nome é Priscila Rice e venho a vocês através do Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. Estou hoje acompanhada por telefone do fundador e CEO do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, tudo bem? Onde você está? Bem, Priscila, recentemente estive no Benin, na China, onde fiz um evento ao vivo, e no Benin da Grã-Bretanha, então em lados opostos do mundo. E ambos foram fantásticos. Temos ótimos membros e diretores em ambos os países. Puxa, isso é maravilhoso. Me diga sobre o que você está planejando conversar conosco hoje. Sim, eu estou falando sobre como escolher as lentes pelas quais você vê o mundo. Você sabe, duas pessoas podem se sentar em uma sala, na mesma mesa, ter a mesma refeição ao mesmo tempo e estar em mundos separados. Você pode dizer como? Mas porque elas olham para o mundo através de lentes diferentes. Eu amo astronomia e, inclusive, fiz um curso de astronomia na faculdade. E eu aprendi que, ao escolher lentes ou filtros diferentes para meu telescópio, posso literalmente observar coisas diferentes no céu. Apenas mudando a lente, as coisas que eu vejo podem aparecer ou desaparecer diante dos meus olhos. Os objetos luminosos podem ser incrivelmente brilhantes e dolorosos de se ver, ou podem ser lindos de se ver. E acredito que nossas vidas são semelhantes. As lentes que escolhemos para ver o mundo podem influenciar muito as coisas que vemos e experimentamos. Anos atrás percebi que precisava expulsar pessoas da minha vida porque as lentes pelas quais elas enxergavam o mundo eram negativas, amedrontadoras, dolorosas e às vezes cáusticas. Não foi a lente que escolhi para ver o mundo. A primeira coisa que percebi quando cheguei a essa conclusão foi que as palavras importam. O que você diz sobre a sua experiência no mundo ajuda a determinar o mundo em que você vive e as pessoas que você atrai para o seu mundo ou para a sua rede ou para o seu grupo BNI. O que você coloca em sua cabeça aparece em seu mundo. Se você está falando sobre uma mentalidade de abundância versus uma mentalidade de escassez, a lei da atração ou o copo estando meio cheio, meio vazio, as palavras importam. O exemplo mais comum disso na minha vida envolve estar ocupado. Falo com tantas pessoas que dizem: "Oh, você deve estar muito ocupado, Ivan." Já não digo sim a essa pergunta, Priscila. Aham. Hoje eu digo: eu tenho uma vida plena. Você pode estar ocupado ou ter uma vida plena. Quase todo mundo diz que sua vida é ocupada, mas ocupado não deve ser uma meta que vale a pena seguir. Se fosse o objetivo de todos, a maioria das pessoas ficaria feliz, e não é isso que vejo com a maioria das pessoas. Ter uma vida plena é uma meta que vale a pena perseguir, e ter uma vida plena me traz alegria. Palavras realmente importam. Eu sei que já falei sobre isso em podcasts anteriores, agora eu filtro as notícias. Eu não entendo por que notícias negativas vendem, mas vendem. E, francamente, não é mais um programa de notícias. É, na maioria das vezes, um programa de opinião. Por que assistimos a algo que continuamente faz nosso sangue ferver? Eu desisto. Eu filtro as notícias por meio de aplicativos no meu telefone para que eu possa ficar por dentro do que está acontecendo, sem ou ver todas as opiniões mordazes que estão sendo lançadas como as notícias. Em 2012, eu já falei sobre isso em podcasts anteriores, fui diagnosticado com câncer. Mas eu não falava sobre isso. Eu nunca disse realmente às pessoas: eu tenho câncer. Eu sempre disse que fui diagnosticado com câncer. Foi meu diagnóstico. Não era quem eu era. Demorou um pouco, mas agora, em vez de dizer que estou em remissão, prefiro dizer que estou saudável. Sou saudável. É verdade. Palavras são importantes. 2020 trouxe isso mais claramente do que nunca para mim.
Enquanto todos falavam sobre estar em bloqueio ou quarentena, falei sobre experimentar a grande pausa na vida. E eu falei sobre isso no podcast. O botão de pausa foi apertado em todas as nossas vidas por mais de um ano. Descobri que a forma como as pessoas responderam à grande pausa fez uma diferença tangível em relação à sua experiência e à sua vida. Aquelas pessoas que aprenderam a abraçar essa mentalidade, quando possível, agora eram muito mais felizes do que aquelas que estavam atoladas no horror da situação da qual todos nós fazíamos parte. Minha esposa faleceu. Minha esposa, há 31 anos, faleceu em 2020. Seria fácil dizer que eu estava mal, horrível, quando as pessoas perguntavam como eu estava. Mas, em vez disso, tentei reformular a dor que estava sentindo em algo que me permitisse ter uma visão de mundo diferente. Eu responderia a amigos e associados dizendo que é um dia de cada vez para mim. Ou estou colocando um pé na frente do outro, a cada dia. Sentir-se horrível era verdade, mas também acreditava que viver naquele espaço mental não me ajudaria a superar aqueles tempos horríveis. Então, um dia de cada vez, um pé na frente do outro, foi a lente que escolhi para focar. Então, isso me permitiu fazer o meu melhor para seguir em frente. E eu acho isso importante. Mesmo quando você se sente horrível, as palavras são importantes. Vivemos tempos de medo, e eu aprendi que as pessoas ficam congeladas pelo medo ou são focadas pelo medo. Eu proponho que vocês, todos vocês que estão ouvindo este podcast, fiquem focados pelo medo. Concentre-se em uma lente que os ajudará a ver através da névoa do caos que nos cerca e a procurar as possibilidades. Procure o lado positivo, procure como reformular a situação para lidar eficazmente naquela mão que recebeu. Escolha a lente pela qual você vê o mundo e lembre-se sempre de que as palavras são importantes. Essa é a minha mensagem de hoje, Priscila. Essa é uma ótima mensagem, Ivan. Nós nos tornamos muito sábios nos últimos anos. Bem, deve ser por todos os meus cabelos grisalhos. Sim, eu escolho pensar de forma positiva, tanto quanto possível. Eu sei que você pode ser muito influenciado pelas pessoas ao seu redor. E é meio difícil. Se há pessoas que veem as coisas e falam muito sobre as coisas de forma negativa, é difícil. Sim, você sabe, Priscila, eu acho que é importante. Eu disse em um podcast recente que não se trata apenas de. Não é que você não possa reconhecer os problemas, é importante reconhecer os problemas, mas você também precisa se concentrar nas soluções. Se tudo que você faz é focar nos problemas, você será um especialista em problemas. Mas você também precisa se concentrar nas soluções. E para que você saiba, quem está em sua sala, o livro que escrevi, é definitivamente um livro que se concentra em se cercar das pessoas certas, cercar-se de motores, pessoas que o impulsionam, que fazem de você uma pessoa melhor, e não âncoras, pessoas que estão tentando derrubá-lo. Uau, isso não é verdade em um grupo do BNI, é? Você quer membros que sejam motores, que o ajudem a ser você mesmo, que o tornem uma pessoa melhor e não âncoras, que estão constantemente tentando derrubá-lo. E sempre que vi isso, quando era membro do BNI, quando o iniciei ou quando comecei a crescer o BNI como uma organização, e hoje mais do que nunca, como fundador e CVO, quero me cercar de motores, não âncoras. Eu quero ver o mundo através das lentes das pessoas que estão me ajudando a ser o meu melhor. Não ajudando a me derrubar porque eles têm seus próprios problemas e questões que não procuram maneiras positivas de resolvê-los. Certo. Bem, isso é tudo que eu tenho para hoje, Priscila. A menos que você tenha algo que queira acrescentar. Não, acho que você disse tudo de forma muito clara. Então, se você ouviu este podcast, adoraria ouvir a sua opinião. Como eu já disse outras vezes, leio todas as mensagens que aparecem no BNI Podcast e gostaria de ouvir sobre suas lentes ou filtros
pelos quais você vê o mundo. Porque acho que essa lente faz toda a diferença. E é verdade no mundo físico com astronomia e meu telescópio, e é verdade no mundo de lidar com pessoas e conectar-se com pessoas. Aquela lente que você escolhe faz toda a diferença em como você vê o que está ao seu redor. Então, deixe-me saber o que você acha desse podcast. Eu agradeço muito. De volta com você, Priscila. Ok, bem, posso dizer que acho isso ótimo. Então é isso por essa semana. Temos um novo patrocinador para nossos podcasts e é o www.maisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência BNI e ajudá-lo a impulsionar os seus negócios. Quer você seja um membro novo ou experiente, esses programas de áudio ajudarão a desbloquear o poder do networking. Portanto, verifique o excelente material disponível para você em www.maisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para obter 50% de desconto em todos os programas de áudio. Esse código é válido por tempo limitado. Todo o dinheiro arrecadado irá para a Fundação BNI. Muito obrigada por ouvir. Essa é a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial BNI.